Fala galera que acompanha o podcast Hackeando Corpo e Mente. Aqui a gente fala de neurociência, neuronutrição, estratégia, rotina e várias coisas que podem aumentar o seu bem-estar, aumentar a sua performance, que podem hackear a sua vida para que você esteja nas melhores condições. Hoje a gente vai bater um papo super especial aqui com um cara que manja de produção de texto, de redação, de literatura e até por isso nosso patrocinador de hoje é o Edificar Curso de Redação. Porque é o seguinte, se você tem que evoluir na redação, não basta ter boas aulas, você precisa de quem pega na sua mão e alavanque a sua jornada, que saiba exatamente onde você está e onde você tem que chegar. E é isso que você encontra no Edificar. Então vai prestar vestibular, vai de Edificar. Estamos aqui com o João Paulo dos Santos. Ô, João, que prazer, é uma honra ter você aqui, cara. Tô muito feliz para a gente trocar uma ideia bem legal. Acho que o tempo vai ser curto até, mas qualquer coisa a gente volta numa outra oportunidade. Você tá bom, cara? João, tô bem demais, graças a Deus. Olha, um prazer enorme estar aqui. Senti até uma ansiedade de fazer parte aqui do Hackeando, pra gente trocar uma ideia muito bacana. E falar muito sobre leitura, sobre produção de texto. Não apenas para vestibular, mas pensar como a leitura ela é importante para a vida, né? Para nossa autonomia, para nossa existência, enfim, né? Então, tô muito contente de estar aqui, de verdade, viu? Cara, que legal. E ó, queria fazer uma pergunta para a galera já te conhecer melhor, porque o convidado tem que ser conhecido, né? Algumas pessoas com certeza te conhecem, outras vão te conhecer através do podcast. E assim, letras não é um curso que é dos mais almejados, né? E o que fez ali em algum momento da sua vida, que momento foi que você falou assim, cara, eu quero fazer isso aqui, quero entrar nessa faculdade, quero me envolver com educação. Qual foi essa virada de chave aí para você? Ô, João, nossa, eu fico até emocionado quando me vem essa pergunta, porque quando eu estava na escola pública aqui em Ribeirão Preto, no Anísio Teixeira, eu brinco muito com os meus alunos, né? A hora que eu olhei para a oração subordinada da professora Vera, eu me encantei. Me encantei e foi dali que despertou uma vontade, assim, ó, incrível de trabalhar como professor. Trabalhar não, né? Porque, embora a gente fale aí de uma rotina, eu acho que ser professor é uma dádiva. Porque diariamente, João, e você sabe muito bem disso, a gente aprende demais. Por exemplo, quando eu vou elaborar temas de redação, é impressionante como, poxa, eu aprendo o atual, o diferente e paulatinamente eu vou me edificando melhor como um ser humano. E a Dona Vera foi uma pessoa muito especial, porque por mais que a gente tivesse muitos problemas ali na escola pública, infelizmente, é impressionante o amor que ela tinha de ensinar e de realmente procurar despertar na gente uma vontade de aprender a língua portuguesa, enfim. E foi dali, João, foi dali que eu já comecei a me encantar pela língua portuguesa em especial, pela área de humanas, mas principalmente pela língua portuguesa. E aí, quando eu fui para o colegial, esse amor aí se transformou num amor ainda mais forte. E então, assim, desde o primeiro colegial, quando eu comecei a ouvir muito mais a palavra vestibular, eu falei, eu quero ser professor. E foi daí que começou. Olha que legal, cara. Então, é difícil essa jornada de entrar no colegial já almejando ser professor, né? E professor de língua portuguesa, né, cara? Então, assim, é uma jornada bem da hora. E você citou a oração subordinada, né? Eu queria ouvir de você, porque, assim, o que eu ouço é que não é um tema, assim, tão agradável para a maioria, né? Quando a gente pega, assim, os pormenores, as explicações dos pormenores da língua portuguesa, muita gente tem dificuldade com isso, né? Sim. Esbarra nessa questão. E como que você tenta driblar isso com os alunos, né? Fazê-los ter esse mesmo ímpeto que você teve, esse mesmo gosto? Ô, João, olha, eu diria que a contextualização ela é bastante importante e ainda bem que os vestibulares perceberam isso nos últimos anos, né? Na verdade, aí a gente pode pensar nas últimas décadas. Porque realmente, e quando eu conto a história, né, da Dona Vera, da oração subordinada, o pessoal, né, a maioria já faz E é um estigma triste, assim, de nós observarmos em relação à gramática, né? Porque, poxa, a gente deveria, na verdade, amar
a língua portuguesa e como ela é conceituada, como é a sua teoria. Mas, infelizmente, né, e a gente vai aprendendo, né, já que eu falei da aprendizagem constante que eu vou tendo na vida e as pessoas vão tendo, a gramática e o seu ensino mudaram bastante, principalmente nessa parte da contextualização, porque no passado, inclusive, a nossa geração, ela foi educada numa gramática muito decorada e que, portanto, ficava chato. Imagine, então, né, em tempos atuais, uma sociedade muito mais dinâmica como a nossa, digital, não tem espaço, né, para uma decoreba, para uma mera decoreba. E aí a gramática ela passou a ser ensinada, inclusive, né, eu gosto muito de trabalhar nesse sentido, a partir de contextualizações. E tanto é verdade, né, que oração subordinada, substantiva e todas as outras classificações, isso praticamente não é cobrado nos vestibulares, é um pouco mais em concursos, assim, que ainda tem essa estigmatização, mas em outros concursos, na verdade, mas no vestibular se perdeu bastante isso. Então, assim, contextualizar as questões, fazer comparações, mostrar como a nossa língua ela é materializada no nosso dia a dia, inclusive na nossa conversa, para a gente, inclusive, não cometer algo também que naturalmente a própria população e principalmente a geração do passado acaba cometendo, que é o preconceito linguístico. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando você pensa na linguística como uma ciência, a gente tem que pensar... a linguística, ela analisa todas as formas de comunicações que existem no planeta. Então, a partir do momento em que você julga uma comunicação que é concretizada, que é estabelecida, você cria uma forma de preconceito. Então, eu vou dar um exemplo. Numa conversa informal, não há o menor problema a gente falar... Poxa, mano, e aí, tudo certo? E aí, nós vai lá naquele lugar? Nossa, nós vai, que coisa horrível. Linguisticamente, a gente tem que não aceitar, mas perceber que isso é mais uma forma de comunicação. A comunicação, ela tem que ser pensada em todas as populações, sejam aquelas que conseguiram ou não ter mais acesso à gramática normativa que a gente conhece. E por isso que a língua, João, ela é muito viva. Ela é maravilhosa, ela é heterogênea, ela vai se desenvolvendo, se multiplicando, se reciclando, enfim, né? Então é isso, né? Eu penso muito na parte da contextualização para tentar amenizar, claro que tem muitos conceitos, mas para tentar amenizar aquela coisa, né? E quebrar o estigma da gramática como sendo algo chato, enfim. Entendi. E você tocou num ponto que eu achei bem legal, que é o preconceito linguístico. Eu também percebo que ele existe, né? A gente tem que pensar na questão do emissor e do receptor, né? A comunicação ela tem que ser bem feita a ponto da outra pessoa conseguir te compreender. Perfeito. Mas você acha que dentro dessa questão, às vezes algumas pessoas também podem usar desse argumento do preconceito linguístico para não se importar muito como elas escrevem, como elas se comunicam, porque, se a pessoa entende é o suficiente. E às vezes ela deixa de pensar que em determinados momentos a comunicação dela deveria ser um pouco mais sofisticada. Eu vou até te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu gosto de escrever bons textos. Eu sou biólogo, professor, não sou da área de línguas, mas eu me preocupo em escrever bons textos, né? Então, se eu estou no grupo da família e eu quero expressar a minha opinião, apesar de eu estar no grupo da família, que eu tenho total liberdade, eu ainda procuro escrever um texto com uma linha de raciocínio, com palavras adequadas. Eu estou no grupo da galera que curte futebol, eu também vou procurar escrever bem. Posso cometer meus erros, mas procuro também pensar sobre eles e tal. E aí eu conto uma história, né? No Super Studio, a gente tem a linha de suplementos, muito voltada para a mente e cérebro, e em determinado momento a gente resolveu colocar o Whey Protein, né? E a gente até pausou o Whey Protein, porque ele não é tão focado em mente e cérebro assim, e a proteína tá cara, tal, matéria-prima, então a gente tá suspenso, viu, galera? Não estamos comercializando agora. Só que quando eu fui fechar a produção do Whey Protein, a produção é numa fábrica, numa indústria que faz a receita que eu quero e tal, e a produção do rótulo é em outro local. Então eu tinha que fechar o rótulo numa certa fábrica. E aí eu peguei uma indicação de quem fazia o rótulo. Para verificar que o rótulo era bom, qualidade de finalização do rótulo mesmo, material e tal, se fica bonito.
eu comprei de uma outra marca, mas em que aquela empresa produzia esse rótulo para averiguar, né? Ó, pô, o rótulo ali naquela marca ficou boa, tá? Ficou bom, então na minha marca vai ficar legal também, no meu produto. E aí eu entrei em contato com essa fábrica de rótulos de adesivos, né? E, meu, o atendimento, a pessoa que me atendeu, a comunicação dela por WhatsApp era muito mal feita, com erros de português. Não tinha, assim, uma comunicação errada, mas era uma maneira de escrever que eu achei tão inapropriada, com erros mesmo gramaticais, uma falta de preocupação com plural, assim, por exemplo. E eu falei, vou insistir. Mas eu mostrei para minha esposa. E a Marina, minha esposa, ela é super criteriosa. Ela falou assim, ó, não fecha com essa fábrica que vai dar rolo. Ó, o atendimento aqui tá se mostrando que é muito amador. E aí eu falei assim, pô, mas eu já vi o rótulo é bom, né? O preço tá legal também, vamos fechar. Resumindo, cara, fechei o rótulo com eles, o que aconteceu? Quando chegou o rótulo, demora quase 30 dias para ficar pronto, e foram 3.000 unidades, o rótulo ele era menor do que o pedido, cara, feito pelo designer. E o rótulo ele é um sleeve, né? É aquele material que você encolhe por calor, e na hora que ele encolhe, se ele tá menor, não vai dar certo na embalagem. O resultado, cara, eu perdi os 3.000 rótulos. E entrei em contato com a fábrica, eles entenderam o erro e tal, depois me mandaram de novo e eu não perdi o dinheiro. Mas o resultado foi que eu demorei 2 meses a mais para lançar o produto por causa de um erro e que a sinalização inicial já tinha me avisado, pô, cara, se a pessoa que está na linha de frente tentando te atender, ela está se comunicando de uma maneira tão, talvez, não digo que seja de uma maneira não preocupada aparentemente com isso, talvez isso já fosse um sinal. Então, por que eu contei essa história? Será que às vezes assim, na linha de, se eu tô falando, é sua obrigação é entender, então meio que de qualquer jeito que eu escrever tá valendo? Você acha que algumas pessoas não podem ser demais assim e aí serem inadequadas em determinadas situações e às vezes elas perdem a oportunidade de mostrar uma melhor imagem? Porque, cara, um bom texto, ele não mostra um potencial de uma pessoa, por exemplo? O que você pensa a respeito disso? Com certeza. Ô, João, pensei em bastante coisa aqui na sua fala, eu vou coletar alguns discursos. Em alguns momentos você usou o errado versus o apropriado e o inapropriado. Então eu vou separar por quê? A gramática normativa, como a gente aprendeu na época da escola, ela era uma gramática que tinha como base o quê? Ou está certo ou está errado. Então ou você vai para um lado ou você vai para o outro, não importasse o contexto em que nós estivéssemos inseridos. A linguística, né, moderna, ela propõe justamente a outra parte da sua fala que é mais adequada. Isto é, de novo, depende muito do contexto. Aí vamos, então, refletir sobre o contexto que você passou aqui pra gente. Quando você vê uma comunicação, por exemplo, de uma empresa, aí você usou a palavra erro, né? Eu não quero usar mais essa palavra. Então, vamos pensar no adequado e no inadequado. Perfeito. E aí, quando... e outra expressão que você usou, escrever bem. O escrever bem, João, ele vai depender justamente do quê? De novo, do contexto, né? E aí você me fala, João, por que, por exemplo, uma empresa, ela precisa escrever bem? Porque, obviamente, ela vai atingir um público, em teoria ali, quem sabe, universal, dependendo do que essa empresa ela vai vender, né? Pode até ultrapassar a fronteira aqui do Brasil. Então, sempre vai depender do público para o qual essa pessoa ela vai vender. Então, por exemplo, dependendo, sei lá, vamos pegar aí uma empresa que vai trabalhar com crianças. Então, com crianças, como vai ser o escrever bem dessa empresa? Essa empresa não pode chegar, porque dificilmente ela vai ter um alcance positivo, justamente porque a comunicação ela vai ser falha. Se ela usar uma gramática extremamente normativa, ou seja, uma linguagem muito rebuscada.
E, portanto, uma linguagem mais informal, inclusive associada a exemplos do linguajar da própria criança, que muitas vezes, né, não sabe, por exemplo, usar um verbo. Né? A criança, por exemplo, ela tem muita dificuldade de falar eu ouço. Não é? E tantas outras, né, palavras, claro que eu peguei um exemplo aleatório. Então vai depender, assim, ó, realmente muito do contexto em que nós estivermos inseridos. E aí, no caso das empresas, claro, em teoria, a grande parte das empresas do Brasil, ela vai precisar de uma linguagem que seja, acima de tudo, objetiva e que atinja um público em geral, de forma que ela consiga estabelecer essa comunicação bastante interessante. Então, vamos imaginar o seguinte, uma escola, por exemplo. Poxa, uma escola já é um exemplo em que vai precisar de uma linguagem mais formal, uma linguagem que esteja mais associada à gramática normativa, justamente porque ela trabalha com esse público. E aí, o que vai acontecer? Sei lá, uma crase que, em teoria, pode não influenciar tanto assim, talvez, um sentido, se uma escola ela erra numa divulgação, por exemplo, quando ela vai fazer uma propaganda, poxa, vai pegar mal. Ou seja, uma escola que deveria utilizar uma linguagem mais formal, mais objetiva, e mantendo, por exemplo, essa gramática normativa para atingir um público geral, isso não vai pegar bem. Enfim, então, vai depender muito do contexto, que empresa é essa, para quem que ela vai vender alguma coisa. E aí, a partir disso, contextualizando, a gente vai conseguir perceber, poxa, que vocabulário, que linguagem, como que a gente vai manter essa comunicação? Agora, fora de qualquer contexto, isso daí vai ser muito relativo, né? Aí, por exemplo, né, você deu o exemplo do plural. Não necessariamente uma empresa, por exemplo, que erre um plural, significa que ela tenha algum tipo de problema na sua estratégia e, consequentemente, na sua própria logística. Mas esse caso aí que você citou, acabou acontecendo isso. Então, a gente não pode estigmatizar, mas é claro que, poxa, uma linguagem com algum tipo de desvio ali acaba, né, provocando na gente um certo receio. Por quê? Não é nem só pela linguagem, né? Eu acho que vai até pelo próprio receio da gente imaginar, fazer associações. Nossa, será que então essa empresa ela não tem algum tipo de desorganização no seu próprio produto ou em outras situações? Então, acho que é um pouco disso. Porque às vezes a gente tem a impressão que determinadas escritas de forma inadequada podem parecer até que aquela pessoa ela não tem uma bagagem suficiente para estar naquele lugar, para estar naquele cargo. Então, você começa a desconfiar de outras coisas. Mas na questão do jovem, por exemplo, né, pensando num estudante, ou até em pessoas que não são estudantes, você acha que as pessoas, de forma geral, elas têm esse potencial de, se precisarem escrever bem, elas conseguem? Ou muita gente, assim, não escrever bem, eu falei de novo, escrever bem, né? Porque é até um vício, né? Mas num contexto em que ela precisa escrever de uma forma mais adequada, usar mais uma norma um pouco mais culta. Você acha que existe essa dificuldade de chegar até lá de uma forma geral? Não, com certeza. Na verdade, toda a comunicação, João, como ela é muito plural, como eu falei aqui no começo da nossa discussão, a gente vai precisar mergulhar em muitos contextos diferentes. E quanto mais você tiver acesso a uma leitura diferente e diferenciada, mais você vai conseguir, né, mergulhar dentro desses contextos diferentes. Ter ferramentas, né? Inclusive a própria internet, João, nossa, é impressionante como ela conseguiu democratizar muito mais o acesso à leitura, embora, infelizmente, a gente tenha graves índices aí em relação à leitura. Mas sim, né? Quanto mais o aluno, o ser humano, ele consegue mergulhar em contextos diferentes, mais ele vai conseguir se edificar de uma forma mais autônoma, ter um pensamento mais crítico e saber, inclusive, qual é a linguagem que ele vai utilizar em uma determinada comunicação, né? Por exemplo, agora, aqui a gente está com um papo super descontraído, super relaxado. Não é porque eu sou professor de língua portuguesa que eu vou chegar aqui e vou começar, né, vê-lo-ei amanhã, João, nossa, usar uma mesóclise aqui ninguém merece, né? É verdade, não, professor, a gente tem esse poder de simplificar a comunicação, sim, né? Aliás, quando a gente vai para a internet, um dos grandes segredos é esse, né? Porque
você vai trabalhar com escala e você quer ajudar, né? A gente muitas vezes vai para a internet para ajudar as pessoas. Se você não tiver uma comunicação muito clara, muito simples, né? Você atinge um público muito pequeno, porque tem aquela galera que tá mais preparada para receber aquilo. Mas você tocou no ponto da leitura, né? Ó, quanto mais a gente lê, mais ferramentas a gente acaba tendo. Você sente falta da leitura hoje em dia nas pessoas de forma geral, não só no estudante? Porque você falou, a internet democratizou a leitura. Só que uma leitura o quê? De título do vídeo, né? Às vezes título de uma matéria, mas as pessoas, elas... você acha que perderam um pouco o hábito de separar um tempo para a leitura, fazer uma imersão em um texto ou em um livro? Você acha que diminuiu ou aumentou depois das redes sociais? Eu vou parar para ler, né? O que você acha? Ô, João, eu gosto muito de uma reflexão do professor Leandro Carnal, né? Um dos maiores pensadores que a gente tem aí hoje no Brasil. E ele diz o seguinte, olha, com a internet hoje, a gente consegue, assim, ó, estudar mais do que qualquer outra pessoa na história da humanidade. E pagando, basicamente, o acesso à internet. Então, são muitos livros gratuitos. A leitura pode ser feita, inclusive, né, assistindo a um podcast, entrevistas, enfim. Mas, infelizmente, João, o grande problema está em quem? Em nós. Seres humanos, notadamente aqui no Brasil. Inclusive, as últimas pesquisas demonstram, né, corroboram o fato de que o brasileiro ele passou a ler menos. A gente enfrenta, assim, graves índices de leitura, não à toa que as pesquisas, provas em relação ao ensino fundamental, por exemplo, são muito graves. E a leitura, João, ela não vai influenciar apenas, por exemplo, a parte da própria língua portuguesa, do texto em si. Chega à matemática, à biologia e a todas as outras matérias. Não à toa que em matemática também a gente apresenta índices muito graves. Enfim, e aí, nossa, João, a gente poderia ficar dias aqui conversando sobre essa complexidade que é a leitura e a falta dela aqui no Brasil. Eu vou tentar resumir um pouquinho. O que eu percebo? Durante o ensino básico, fundamental, aqui no Brasil, a nossa leitura, ela é um pouco mais flexível, ela é uma leitura mais tranquila. Como que eu posso assim dizer uma leitura mais tranquila? Em relação ao que a gente vai enfrentar mais à frente, por exemplo, em pensar em literaturas mais complexas, literaturas mais clássicas, enfim. E vou explicar um pouquinho melhor daqui a pouquinho essa parte do clássico. E aí, João, o que acontece? Os índices de leitura, eles diminuíram nas pessoas ali acima de 13, 14, 15 anos. E o que a gente, então, acaba percebendo? No início da vida, na escola, os professores fazem um belo trabalho de incentivar a criança a ler, aquelas historinhas curtas, simples, enfim. Só que depois isso acaba se perdendo e eu vejo, João, infelizmente, como parte da culpa aí considerável, a família. E é complicado porque, na verdade, essa família também, né, o pai e a mãe tiveram um pai e uma mãe que não incentivaram também. Enfim, se a gente for parar para pensar então, por mais que tenha diminuído ainda mais, que é muito triste o índice de leitura, ô João, mas antes era bom? Não era bom também. Então, o que não era bom ficou Piorou. Ainda pior, né? E por quê? Porque a gente não desenvolveu. O Brasil, historicamente, né, João, tem graves problemas estruturais na educação, tanto na escola pública e também na escola particular, no âmbito de nós pensarmos, assim, incentivo de uma leitura mais diferenciada, mais diferente, sem ser voltada ao vestibular. Claro que aí a gente pensa no que também? Poxa, alguns vestibulares elencam, né, uma lista obrigatória de livros e é difícil também por conta, né, do excesso de matérias, o aluno conseguir dar conta, né, de, por exemplo, ter outras fontes de leitura. Mas, de qualquer modo, qual é o principal problema que culmina na falta de leitura, João? A rede social.
A internet em geral, na verdade, ela não... Ô, João, mas você acabou de falar da democratização da internet, mas eu falei do ser humano. A gente não está sabendo aproveitar. É o filho, é o pai, é a mãe. Por quê? Geralmente, quando a gente vai para esse mundo da internet, a gente dificilmente procura um livro para ler. O que a gente faz? A gente vê muito vídeo. A gente vê o mundo da rede social. Você pega aí, né? Hoje o celular consegue mostrar isso. Existem jovens aí que ficam 5, 6 horas por dia só dentro do Instagram, do TikTok, enfim. O vício em jogos também, né? A partir de 2022, a OMS considerou, inclusive, o vício em games um problema de distúrbio mental. Haja vista a gravidade da situação. Então, eu acredito que o maior empecilho nisso tudo, então, se resume a que falta um apoio familiar, mas é complicado porque também esse pai e essa mãe aqui no nosso país, infelizmente, não tiveram um apoio bacana, uma conscientização bacana. Isso vai sendo transmitido de geração a geração e, infelizmente, a internet, ela está, aquilo que poderia ser um terreno super fértil para a gente, acaba se transformando, na verdade, em um objeto maléfico para a gente. Eu tenho alguns pontos dentro disso que você falou. O primeiro deles é, do ponto de vista neurocientífico mesmo, a questão dopaminérgica, né? Os vídeos curtos, eles são muito dopaminérgicos, eles são muito liberadores de hormônios de recompensa. E aí a gente quer a recompensa rápida e a gente usa esse termo, né? Scrollar a tela, rolar a tela para cima de uma maneira muito frenética, um vídeo atrás do outro. E nessa de recompensa rápida, a gente perde a paciência para um tipo de recompensa que seja mais tardia, que exija mais dedicação. Então, fica mais difícil você desenvolver tarefas ou atividades que você não tem recompensa imediata, porque a recompensa da leitura, a menos que você tenha um hábito de ler muito instaurado, você não tem de forma imediata. Você tem que... É um processo, calma, você vai curtindo aos poucos, daqui a pouco você vê o resultado do livro, você chega no final. Não é assim, eu li uma página, nossa, uau, né? Não é exatamente assim. Então, essa parte dopaminérgica, ela realmente é muito assustadora. Os vídeos muito curtos têm muito resultado. Eu mesmo, né, que sou produtor de conteúdo, você produz um vídeo de 15 segundos, o alcance, as curtidas dele tendem a ser estratosfericamente maiores do que um vídeo de 1 minuto, que não é muita coisa a mais. Então, as pessoas hoje, elas não têm paciência para um vídeo de 1 minuto. Eu acho que isso vai mudar, porque aos poucos está se desenvolvendo a consciência de como é prejudicial você ficar preso nesse tipo de conteúdo curto. Esse é um dos motivos de eu estar no YouTube, porque eu vejo que o mercado do YouTube ele vai crescer cada vez mais a partir de agora. Ele já é grande, obviamente, né? Mas por quê? Porque as pessoas, elas conforme elas amadurecem, elas naturalmente começam a perceber que os vídeos mais longos, eles são melhores para a mente. Você se conecta mais, você consegue ter mais profundidade de conteúdo, você efetivamente consegue aprender, enraizar alguma coisa. Então, essa parte dopaminérgica ela é um ponto muito negativo, que atrapalha muita coisa, inclusive atrapalha até os vídeos longos, que podem ser educativos, e atrapalha, obviamente, a leitura. Mas, em relação, assim, ao desenvolvimento escolar, né? Eu queria chegar num ponto. Eu lembro quando eu era pequeno, as leituras eram gostosas, né? Elas eram mais simples mesmo, livros mais coloridos. Em determinado momento, parece que às vezes a gente sente que a escola começa a empurrar, eu vou usar esse termo, uma literatura que não é aquilo que você exatamente quer consumir, né? E não é que assim, né? A gente, cada um lê o que quer, né? Meu cérebro, minhas regras. Não estou falando isso, porque a gente está num processo educativo. Mas às vezes assim, eu vou usar um termo que é difícil, às vezes os livros eles não são tão palatáveis, sabe? E isso torna muito desestimulante. Os próprios livros de vestibulares, eu acho muitos deles, né? Eu passei pelo vestibular, eu li, fala, cara, não precisava ter tanto livro com tanta sofisticação, podia ter um meio termo para estimular a galera
a ler de uma forma mais fluida, né? Porque fica uma literatura complexa, às vezes difícil de você entender, e aí você pega um livro atrás do outro, assim, no meio de uma densidade de conteúdos que a pessoa tem que ter. Às vezes você meio que cria quase um trauma, uma barreira. Cara, ó, não, é melhor eu nem ler, deixa eu ir por um caminho que seja mais fácil. Aí as pessoas vão o quê? Eu quero aula de obras literárias, eu quero resumo da obra. Ela quer ir por uma via mais fácil porque o livro, ele não é tão agradável. E acho que, assim, é importante, pô, é legal ler Machado de Assis, mas dentro de um contexto, pô, não precisava ler todas as obras do vestibular serem de tão profundidade. Você não acha que existe um pouco disso também, às vezes perder um pouco a mão, principalmente para a galera que está sem o hábito de ler, aí você taca uma coisa muito difícil, se afasta? Como é que você vê isso? Ô João, antes de fazer esse comentário, responder essa pergunta, sobre o que a gente estava falando da dopamina e tal, eu dou uma dica aqui, O Dilema das Redes. É um documentário muito legal para o público aqui assistir, que, como o próprio nome sugere, né, o dilema mostra justamente o anjo e o demônio das redes sociais. E dentro do documentário se fala muito sobre a ideia da dopamina. Inclusive, né, um like ele já é capaz de liberar dopamina. Aí eu até pergunto aqui para o nosso público, você, quando posta alguma coisa, uma foto sua, alguma viagem, enfim, numa rede social, você não fica ansioso para saber ali, ó, nossa, quantos curtiram? Aí depois de um tempo, 10 minutos depois, você já vê novamente. Ou seja, porque aquilo libera, né, uma felicidade mesmo. De repente você vê, nossa, de 20 são 70 pessoas agora. Então, libera realmente essa dopamina e é muito interessante. E a gente acaba vivendo numa sociedade muito imediatista, como diria o Zygmunt Bauman, e aí a gente acaba perdendo mais a paciência para aquilo que você falou que é mais complexo, mais demorado, enfim. Antes de você responder, pegar um outro gancho, então, em relação a isso. Tem o efeito contrário, né? O não like, né? Se a curtida ela é dopaminérgica, a ausência de curtidas, ela vai te causar depressão porque você não teve a dopamina. Fantástico. E aí a gente tem um problema que é muito grande. Para adultos já é difícil lidar com isso, mas principalmente quando a gente pega a galera mais nova, né? Adolescente, por exemplo, que está entrando num momento que precisa de aprovação. E aí você, eu postei um negócio que o cara que senta do meu lado na escola postou uma foto, 112 curtidas. Eu postei algo similar, 3 pessoas curtiram. Cara, a chance disso dar um efeito de que você não tem aceitação, de que as pessoas não gostam de você, de que você talvez não sirva para nada. Fazendo um parênteses, é um problema assim, bem grave que a gente enfrenta hoje. Eu mesmo, cara, que trabalho com rede social, eu fico ligado em like, né? Porque eu tenho que ver se o meu conteúdo ele tá performando bem ou não, para até ver se eu vou postar mais daquele conteúdo ou não. É uma questão algorítmica. Mas é óbvio que você tem a sensação de felicidade. Quando você pega um vídeo viral, nossa, que delícia, você vai dormir até mais feliz, que massa, cara, o vídeo tá viralizando. Aí na hora que você acorda, você fala, né? Eu fiquei a madrugada inteira dormindo, vamos ver o que aconteceu. Nossa, olha o tanto de like que teve à noite. Cara, é muito doido isso, né? E não é todo... um fato, né? É ciência isso daí. É um fato. Então, o like, ele ao mesmo tempo que ele acaricia, o não like, ele te detona. E a gente tem que ter a maturidade emocional para enfrentar isso, porque a gente está falando com a questão de aceitação e rejeição na tela o tempo todo, né? Ô, João, então tá vendo por que a gente estava falando agora que a comunidade, a humanidade, ela tem uma dificuldade de aproveitar, por exemplo, os recursos de um conteúdo mais complexo, que vai te garantir até possivelmente um conhecimento e não meras informações picotadas e superficiais, porque esse mundo da rede social, ele é muito poderoso. Então, ele te instiga até, assim, ó, literalmente o seu próprio corpo, né? Mexe com os seus hormônios, né? Com substâncias corporais, e é difícil mesmo, né? Se tornou como, né? Parafraseando aqui Emile Durkheim, se tornou um fato social.
ele é exterior, não nasceu com a gente, mas a gente nasce e aí chega até nós de uma maneira coercitiva, outro aspecto do fato social, e é generalizante, é pelo mundo inteiro. Então, naturalmente, você entra nesse mundo, porque se você não entrar, parece que você está fora da sociedade. E quando você entra, o que você faz? É uma tendência natural, você se compara. Então, você tem a mania de se comparar com os outros. Eu trabalhei recentemente em minhas aulas um tema sobre a era dos filtros. Olha isso, né? Um filtro. Esse filtro, ele diz muito sobre a gente e isso vai se espalhando, virando até, né, também outro conceito legal, que é o efeito manada. Justamente porque as pessoas, elas, né? O homem é um ser social. O homem, né? O outro a fazer, nossa, eu também quero fazer, né? Quero fazer. De repente, você vai ver, tá todo mundo nessa aldeia. E a influência da rede social é tão grande que, por exemplo, nessa parte de filtros, com a existência dos filtros, a partir dos filtros, o número de cirurgias plásticas no mundo, ele aumentou. Porque as pessoas, elas tentam buscar de uma maneira ilusória aquele corpo, aquela imagem, aquele rosto perfeito que, na verdade, não existe. Olha que doido isso. Nossa. Mas, enfim, aí, João, agora a gente volta lá na questão dos livros. Eu vou fazer uma crítica negativa, uma crítica, vamos assim dizer, positiva. O que acontece? A gente acaba criando esse pensamento de que, João, não é muito complexa. Será que... Uai, se é muito complexa, peraí. Será que a meninada não está apta? Ela não tem o preparo suficiente para enfrentar isso? Olha que curioso, porque, por exemplo, você pega aí um Machado de Assis, que para muitos é o maior escritor da nossa literatura. Um jovem de 17 anos, ele já não tem que ter um domínio, um prazer até em ler o maior escritor da literatura da sua língua? Mas aí o que acaba acontecendo? Como o nosso passado, como eu falei, da desestruturação das escolas brasileiras, a falta de apoio da família, esse jovem, ele chega para o ensino médio, inclusive isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você, e de verdade a gente não chega tão preparado para saber enfrentar esse tipo de leitura. A gente está muito distante Exatamente. do que ela oferece. Aí, naturalmente, o que vai acontecer, João? Lembra que eu falei a questão da linguística sobre os contextos distintos. Então, tudo vai depender do contexto. Quando eu leio Eça de Queiroz, Machado de Assis e tantos outros clássicos aí da literatura, eu vou ter um pouco mais de dificuldade, principalmente essa meninada que está mergulhada nessa linguagem do internetês, nessa linguagem da rede social. E aí, por isso, consequentemente, essa leitura ela acaba ficando um pouco mais chata, menos prazerosa. Então, eu acredito que o problema, com certeza, não é necessariamente você colocar esse tipo de livro. Na verdade, a gente tinha que falar, pô, que legal, né? Só que, infelizmente, a falta de uma estrutura ao longo do tempo ali da educação básica faz com que esse aluno ele não chegue tão preparado. Agora, no âmbito do vestibular em si, se você pensar, por exemplo, né, FUVEST, quase 10 obras na sua lista, e os outros vestibulares, né, acompanham mais ou menos aí essa quantidade. Talvez você pensar isso como algo obrigatório, essa quantidade, talvez fique pesado. Mas concomitantemente, João, eu acho que segue também o panorama das outras matérias, né? Porque é muita matéria, sim. É muita informação. Eu me comparo, inclusive, eu falo muito em sala de aula. Gente, eu me lembro da professora de inglês, a Marlene, do colegial que me deu aula, e ela falou um negócio que me marcou. Ela falou assim, os pais de vocês têm que olhar para vocês como se fossem trabalhadores. Por quê? Vocês vêm para a escola de manhã, quem leva a sério chega em casa, estuda, faz exercício, fica até 7, 8 horas da noite, você é um grande trabalhador. Então, acaba ocorrendo o quê? Uma avalanche ali de conteúdo, né? Muita coisa para essa meninada estudar. E aí, consequentemente, 9 livros, eu acho que acaba, né, esgotando essa molecada, só que acaba seguindo meio que esse panorama do vestibular que, infelizmente, a gente tem que amadurecer muito, João, ainda na educação, nessa parte do vestibular, nos próximos anos, porque a gente sabe que é bastante inviável, né, você... Entendi. Eu concordo que o conteúdo ele é muito extenso em todas as áreas do conhecimento, né? Para a gente ter uma prova ali de 90 questões num dia. E aí eu vou dar uma dica para a galera que está assistindo aqui.
nas minhas mentorias, eu tenho muitos alunos que prestam vestibulares que têm obras literárias. Alguns alunos prestam só Enem, por exemplo, e aí a gente não tem isso. Mas um dos desafios, quando os alunos chegam à minha mentoria João, como é que eu vou ler obras literárias? Olha o tanto de coisa que eu tenho que estudar. Por isso que muitos deles acabam optando por a aula resumo, aula de obras, que são importantes também para contextualizar as obras. Não estou falando que as aulas de obras são ruins, é que se a gente conta só com elas, provavelmente a gente não vai estar tão bem preparado para realizar uma questão. E aí, na rotina, no planejamento, o que eu faço? Que é muito legal. Eu gosto muito, João, de aplicar com os alunos o que eu chamo de higiene do sono, né? O que é chamado de higiene do sono. A higiene do sono é uma rotina pré-sono que a gente faz para poder ter uma noite de sono melhor, e um sono mais reparador, que vai ajudar na maior memorização. Isso envolve, por exemplo, às vezes, consumo de certos chás, iluminação do ambiente. E a leitura, ela entra muito bem na higiene do sono, porque no momento que a gente para ler, a gente desacelera a mente, né? A nossa, por exemplo, o tanto de palavras que está passando pela minha cabeça agora é muito maior do que se eu estivesse lendo um livro. E nem se compara, então, o que seria estar scrollando uma tela numa rede social. Então, eu coloco como parte da higiene do sono para os alunos a leitura, 15 a 20 minutos por dia, e recomendo que essa leitura seja das obras literárias. Então, o cara, ele pega de 15 a 20 minutos por dia antes de dormir na cama até já, um pouquinho, a conta-gotas ele vai matando todos os livros da FUVEST, da Unesp ao longo do ano. Dá muito certo, o sono fica muito bom e a gente consegue colocar o hábito da leitura no dia a dia. Que é uma coisa que, para os alunos que fazem a minha mentoria, quando eles entram na faculdade depois, eles continuam com esse hábito. Cara, antes de dormir eu vou pegar um material aqui legal para ler. E aí a gente consegue manter esse hábito da leitura. Então, eu queria dar essa dica porque a dificuldade, né, na extensão do conteúdo que a gente tem, são tantas obras literárias, às vezes a questão da pessoa não envolve só o prazer ou não de ler, mas a dificuldade de se organizar para ler, né? E isso pode ajudar. A gente vai falar de redação agora, quero falar de redação, mas antes de falar de redação, eu tenho que falar aqui do nosso patrocinador, o Edificar Redação, porque, galera, é o seguinte, se você quer evoluir a sua nota na redação, se você quer ter aquela redação redondinha, que o examinador, ele vai ler e vai falar assim, o que é isso? Ele bate palma na casa dele. Não basta você ter apenas as boas aulas de redação, você tem que ter alguém que pegue na sua mão e te leve até o ponto que você precisa chegar, porque é um acompanhamento personalizado, aquela correção em que tem um professor ali com você, é uma coisa muito diferenciada e isso o Edificar faz semana a semana. Então é o seguinte, se você quiser se dar bem no vestibular, vá de Edificar. O QR Code que está aqui na tela, ó, aqui em cima, você entra ali no QR Code e rapidamente você já tem um contato ali do pessoal do Edificar para você ver os cursos, quanto que estão as mensalidades, quais são os modelos que você tem muita coisa legal, vá de Edificar. Mas vamos lá conversar agora sobre redação. A gente falou muito sobre fazer textos, produção de textos, e queria falar um pouco da redação dos vestibulares, de forma geral, assim, somente um panorama geral, João. Cara, é muito legal que tenha redação, porque produzir texto, como a gente viu, é algo bastante importante. Mas as bancas, às vezes, elas são muito diferentes na abordagem, né? E aí, se as bancas elas podem ter abordagens diferentes, o preparo ele não pode ser genérico. Você acha que nessa dificuldade, às vezes, de produzir textos, na falta de hábito de leitura, os candidatos, muitas vezes, eles são meio generalistas na produção do texto e acabam tendo dificuldade em placar uma nota numa certa banca? Eu queria saber se você vê que isso é algo comum. E aí, dentro das bancas mais famosas, Enem, FUVEST, se você pode tentar diferenciar um pouco, né, os cuidados que o aluno tem que ter em cada uma delas na hora de redigir um texto. Ô, João, defendendo mais uma vez o nosso aluno, rapaz, como é uma avalanche de situações aí, de informações ao longo do preparo, por isso é muito importante, assim, uma rotina muito bem pensada, muito bem organizada, que vai envolver, como você falou, a questão do sono, enfim. Por quê?
Aí você sai do... Isso que nós estamos ainda na área da língua portuguesa. Você sai das obras literárias. Detalhe, a FUVEST, por exemplo, ela tem a lista de obras literárias. Você vai para o Enem é toda a literatura. A história da literatura brasileira e portuguesa. Você vai para a literatura também da VUNESP, a mesma coisa. E a redação, João? A redação também, cada vestibular vai trabalhar com as suas peculiaridades, criando assim uma espécie de identidade. Então, por exemplo, a UFO, a Unicamp e outras universidades trabalham com a proposta de gêneros textuais. E a FUVEST agora, ela vai dar a opção de o aluno decidir, né? Se ele vai escrever uma dissertação ou se ele vai escrever algum outro gênero textual, como, por exemplo, uma crônica, uma carta, enfim. Então, aí já começa a missão difícil do aluno, porque se ele quer esses vestibulares, ele tem que se preparar para os gêneros textuais. E nós temos, João, uma porção enorme de gêneros textuais que estão aí, né, no nosso dia a dia. Inclusive, podcast, isso aqui que nós estamos fazendo é um gênero textual, e inclusive já caiu na Unicamp. E aí, como caiu na Unicamp, assim, para a galera entender melhor quem é leigo? Por exemplo, eu na linha de gênero textual, eu sou mais da carta, né? Assim, como que um podcast cai na Unicamp? Ô, João, como ele se faz aqui? Então, da mesma maneira que você começou se apresentando, falando do Hackeando, do seu convidado, e aí você começa o seu discurso exatamente como a gente fez aqui. Existe uma linha de raciocínio para um podcast, assim como tem uma linha de raciocínio para uma carta, assim como tem uma linha de raciocínio para uma crônica. Exatamente. Quase um protocolo, assim. E a linguagem... Perceba que a linguagem que a gente usa aqui é uma linguagem mais flexível, então ela não tem essa tendência a uma formalidade exagerada ou muito forte, mas também não pode partir de uma informalidade, né, muito forte também, porque senão é até difícil num concurso você analisar. Então é uma linguagem que já tem um pouco mais de flexibilidade. Ao contrário, por exemplo, já da dissertação argumentativa mais tradicional da própria FUVEST, que ainda pode ser cobrada, da VUNESP e do Enem. Aí, tá vendo, ó, sobre o que a gente estava falando do contexto de novo. Por que é importante os vestibulares corrigirem a linguagem a partir da gramática normativa, aquela gramática que a gente estudou, sobre a qual a gente teve a nossa educação? Porque imagine se cada região brasileira, e olha o tamanho do Brasil, olha a variação, a diversidade linguística maravilhosa que a gente tem aqui. Imagina se cada um colocasse a sua forma de linguagem. Aí a gente ia ter uma dificuldade, né? Um ruído na comunicação. Então, por isso que é legal a gente unificar. Uma dificuldade até para o corretor, né, cara? Isso, não, exatamente. Como ele vai fazer? Não é obrigado a saber aquele termo naquela região específica, Inclusive, né, eu como professor de português, com certeza eu não conheço várias palavras da região do Nordeste, do Sul, enfim, né? Eu me lembro até uma história curiosa, quando eu estava começando lá na Unesp, né, na faculdade, na graduação, e eu fui ao supermercado. E aí, em Araraquara, hein, nós estamos falando aí de menos de 100 quilômetros de Ribeirão Preto. Interior de São Paulo. Eu cheguei e pedi pra moça, falei, ó, me vê um filãozinho? Aí ela paralisou. Filãozinho? Como assim, moço? Filãozinho, moço. Aí tentei apontar assim, né? Eu falei, gente, será que ela tá zoando com a minha cara? Não sei, né? Eu falei, filãozinho aqui, moço, o que é filão? Nunca ouvi isso na minha vida. Não é possível. Pão? Pão? Pão francês? João, acredita que aconteceu isso? Então, assim, ó, numa distância super curta, né? Enfim, daí que é o maravilhoso da nossa língua, né? No Sul, o pessoal fala cacetinho, é uma forma bem diferente, né? Em relação ao que a gente fala aqui, por exemplo. Enfim. E aí, João, voltando à parte dos textos dos vestibulares, o que é legal a gente pensar? Estabelecer uma rotina de estudo focada em cada um desses vestibulares que você vai prestar. E ter o policiamento de que, embora muita coisa seja parecida, muitas questões também acabam sendo diferentes. Mesmo, por exemplo, VUNESP e FUVEST, que ainda podem trabalhar com dissertação argumentativa, e o Enem... É diferente. Tem diferença, né? Então, assim, cuidado para a gente não achar que é coisa de outro planeta, mas existem situações diferentes e o que comprova isso é a própria correção da grade.
né, de cada vestibular. Existem diferenças, né, entre essas grades. Então, por exemplo, no Enem, existe uma competência dentro da grade, a competência 5, que é a proposta de intervenção social. O aluno, obrigatoriamente, ele tem que propor uma intervenção para conseguir, de alguma maneira, combater os problemas argumentados ao longo do texto que tem relação com o tema, com o recorte temático apresentado ao vestibulando. Agora, na FUVEST e na VUNESP, não existe essa competência na grade, né, esse critério na grade. E aí, não é terminantemente proibido, com certeza, você trabalhar com uma proposta, mas a gente, né, procura orientar não trabalhar aos moldes do Enem, porque a conclusão do Enem, ela praticamente ela é composta pela proposta de intervenção social. Mas dependendo do tema, por exemplo, a VUNESP, e até a FUVEST, por que não? Para finalizar o texto, por exemplo, é legal, pode ser muito bem-vindo uma proposta de intervenção social. E aí, em relação às temáticas, João, aí a gente tem uma diferença interessante. Uma dúvida que, com certeza, o vestibulando que nos ouve, ele tem até de explicar. Nossa, qual é a diferença da pegada temática entre esses grandes vestibulares? E aí, criou-se até um certo estigma, assim, de que a FUVEST é uma redação mais filosófica, eu já ouvi até o termo abstrato. A gente tem que tomar muito cuidado com esse termo, né? Abstrato. Porque se é abstrato, poxa, peraí, parece até que o aluno vai ter que adivinhar. Se é abstrato, quantas interpretações que a gente não pode ter? E não é bem assim que a coisa acontece. Então, nós já tivemos, por exemplo, um tema, sim, puramente filosófico que foi cobrado na redação da FUVEST, que teve como base a teoria kantiana, a respeito da sua teoria do esclarecimento. E a pergunta temática teve como base essa teoria e foi: o homem saiu de seu processo de minoridade? O homem saiu da sua minoridade? Rapidamente, a população hoje, ela deixou de ser medíocre? E o medíocre a gente tem uma visão mais pejorativa, né? Ela adquiriu uma carga mais pejorativa, mas para o Kant é uma pessoa mediana. Diríamos assim, é a massa. Então, será que a população ela saiu desse processo de minoridade? E aí deixa o aluno bem à vontade, porque não tem uma perspectiva ideológica nesses vestibulares. Ah, João, será que eu vou agradar mais o corretor, a corretora, se eu escolher esse determinado lado, se eu falar que sim ou se eu falar que não? Imagina, o que importa no final é sempre o poder argumentativo que o aluno exerce. Uma boa argumentação, acabou, o seu texto, né? Ele vai ser bem visto. É o que eu falo para os alunos, né? Político X ou político Y, você gosta desse ou você gosta desse? O examinador, em teoria, ele não gosta nem de um nem de outro, ele quer que você prove. Você provando, ele vai gostar tanto do X quanto do Y. Aí tem alunos que brincam, né? Nossa, João, então tudo que eu falo num texto eu tenho que provar. Não, não é bem assim. Mas dentro de um parágrafo de desenvolvimento, você tem que construir um raciocínio e lembrar que o raciocínio anterior, ele precisa ser comprovado. Quando eu vou corrigir redações, tem muitos alunos que falam, eu falo assim, ó, nossa, mas você não explicou essa ideia do preconceito. Aí, automaticamente, o que ele faz? Não, eu quis dizer que... Opa! Aí já não dá. Eu não tô sabendo o que você quis dizer. Mas você não disse. Então, você tem que imaginar, e uma didática que eu tenho que eu acho engraçada, é legal, eu falo, gente, vocês têm que imaginar que o corretor, ele é um menininho, uma menininha curiosa de 6º ano, de 5º, 6º, 7º ano. Então, a criança, o jovem tem muita curiosidade. Por que isso acontece? Como assim? Em qual sentido? Onde mais acontece? Quem são os culpados? Quem são as vítimas? Quando você faz essas perguntinhas, você consegue treinar, e redação é muito treino, a sua percepção argumentativa em relação, inclusive, à coerência, à robustez também desse argumento, para você saber parar. Poxa, e aí? Será que eu já consegui dar conta de convencer a partir do argumento que eu propus aqui? Enfim. O que vai servir para provas dissertativas também, né? Que eu falo isso para os meus alunos. Lê a sua resposta como se fosse uma pessoa totalmente leiga. Então, assim, a pergunta tá respondida naquilo. Se a pessoa leiga, eu entendi. Então, cara, você foi num bom caminho. Essa é a ideia da criança. Mas aí, João, dentro disso que você falou, na FUVEST e tal, não tem exatamente um lado.
No Enem, você acha que o aluno que escreve uma redação no Enem, ele tem que se preocupar mais, o examinador, ele quer ouvir isso aqui? Ótima pergunta, João. Vamos lá. De novo, a gente não pode levar a questão ideológica, João, sempre para um viés político que a gente está mais acostumado a pensar num país extremamente polarizado como o nosso. Inclusive, quando a gente fala em política, essa conversa que nós estamos tendo aqui é algo político. Tudo é política, né? Porque se refere de alguma coisa à cidade, né? À nossa democracia. O que acontece? Diferentemente, por exemplo, de uma VUNESP, de uma FUVEST, você pega temas, por exemplo, da VUNESP para a Unifesp, né? Lembrando que a VUNESP, ela prepara concursos aí para várias universidades. O Enem, ele trabalha com um tema que não tem como a gente ir contra determinadas situações. Pensando que qual vai ser a base de análise do que é considerado numa argumentação certo ou errado dentro do Enem? A Constituição Federal. Então, se você pensar em uma situação que de alguma maneira desrespeite a Constituição, isso vai te trazer problemas. Inclusive, na proposta de intervenção social, se você desrespeitar os direitos humanos, você vai ter a sua proposta de intervenção anulada. E aí, na pegada da temática, o que acontece? Por exemplo, vamos pegar o último tema, né? Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Nenhuma forma de preconceito tem uma mínima chance, obviamente, de ser defendida. João, eu acho que não tem que dar esse determinado direito. Opa, mas constitucionalmente essa pessoa ela não merece esse direito? Ou seja, não tem como você argumentar nesse sentido contrário. Então, por isso que, a grosso modo, a gente fala que o Enem ele vai ser, né? Todo mundo vai ter que chegar naquele mesmo caminho. As opções, elas podem ser diferentes, sempre respeitando os direitos humanos. Só que você tem que assumir o quê? E assim a gente pode criar uma cara do tema do Enem. O Enem, João, ele pensa muito nas minorias do nosso país. Então, e lembrando que minoria não é apenas em relação à quantidade, né? Porque nós temos mais mulheres do que homens, mas as mulheres aí nos últimos anos já foram cobradas 2 vezes, né? Em 2015, a persistência da violência contra a mulher e há pouco tempo o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Então, é sobre as minorias. Já tivemos as comunidades e povos tradicionais, eu acho isso muito legal, João, porque, por exemplo, quebradeiras de coco, quilombolas, tem muita gente que nem sabe da existência, então são pessoas invisibilizadas. Um outro tema que eu acho maravilhoso, inclusive na pegada da invisibilidade, foi sobre certidão de nascimento, registro civil. Inclusive, quando eu recebi esse tema num domingo, estava lá na minha cidade, Cajuru, batendo um papo, né, com a família, eu fiquei paralisado alguns segundos. Eu falei, meu Deus... A hora que eu vi a coletânea, entre 3 e 6 milhões de brasileiros simplesmente não tem certidão de nascimento. E se não tem certidão de nascimento, você não pode tirar nenhum outro documento. E aí eu falo muito para os meus alunos, gente... E aí, quem é você no Estado se você não tem nenhum documento? Por isso a invisibilidade. Você estava no recorte temático, você é invisível para o Estado e para a própria sociedade, vamos assim dizer. Porque é isso, são uma grande parte aí senhores, pretos, pobres, mulheres que trabalham bem no interior, cidades muito desestruturadas, que ganham assim, ó, um salário terrível, João, né? Sempre um trabalho informal, porque, lembrando, não tem certidão de nascimento, não pode tirar uma carteira de trabalho. Enfim. Não tem como uma proposta de intervenção social não ser no sentido de resolver isso. Nossa, exato. E de ajudar, auxiliar essas pessoas. Certo. Então, é muito legal. Inclusive, eu admiro demais os temas do Enem, não que eu não admire os outros, mas isso é muito importante, João, para chamar a atenção e tornar essas pessoas pobres, né? Geralmente são pessoas muito pobres, visíveis na nossa sociedade. Afinal de contas, elas são invisibilizadas. Então, resumindo essa parte, não é que o Enem ele tem uma ideologia, por exemplo, política. Imagina, o que ele tem é uma preocupação com as minorias no nosso país. E isso é muito importante para a gente, daí o papel social, né, do tema do Enem, de incentivar os jovens
a enxergarem essas pessoas para que lá na frente a gente consiga construir uma sociedade mais justa, né? Legal demais. É isso, João. Foi muito legal esse bate-papo. Eu acho que foi muito enriquecedor em todos os níveis, por todos os pontos que a gente passou. Quero deixar mais aqui, mais uma vez, o recado para você do Edificar Curso de Redação. Se você quiser melhorar a sua proposta de texto, seja gênero textual, seja para o Enem, o lance é pegar na sua mão e te levar até onde você quer chegar. O vestibular vai de Edificar. João, muito obrigado mesmo. Espero que numa outra oportunidade a gente consiga conversar ainda mais, porque eu tenho certeza que para a galera que ouviu foi bem enriquecedor. Deixa o seu salve final aí para a galera. Pessoal, muito obrigado aí. Espero voltar mais uma vez para a gente continuar tendo outros papos, edificar conhecimento, informação, sempre pensando além do vestibular, sempre pensando além de concursos, para a nossa vida. Para a gente, né, como diria o Paulo Freire, para a gente realmente se libertar de opressões, de pensamentos preconceituosos e, consequentemente, também pensar numa sociedade muito mais justa. Isso é muito legal. É Muito isso obrigado. aí. Valeu, galera.